Boa noite, meus caríssimos. Hoje nós vamos tratar aqui do delineamento científico em arquitetura, engenharia e construção, mais especificamente aí da estratégia experimental. Nós temos como referências esses dois livros, né? O Research Design, que é um livro do John Creswell, bastante famoso aí, já está aí na sua 5ª edição de 2018, e o livro Architectural Research Methods, da Linda Groth e David Wang, que é um livro de método científico escrito por arquitetos, para arquitetos, se não me engano é um dos únicos aí. Bom, antes de falar propriamente de método experimental e quase experimental, eu queria mostrar um pouco dessa estrutura científica que a Linda Groth e David Wang mostram aí no início do livro, que é uma estrutura que apresenta o método científico em suas diferentes camadas de abstração ou concretude, né? E em geral o que a gente tem visto nos projetos de pesquisa são pesquisas que são métodos de pesquisa que se restringem a explicar simplesmente procedimentos, né? Que no caso são as táticas aí. Mas nós temos níveis de abstração onde as ideias vão fazendo sentido dentro de uma noção um pouco mais ampla e um pouco mais abstrata. Aí nesse caso eu tenho aí os sistemas de investigação, pós-positivista, subjetivo paradigmático, etc. Escolas de pensamento que são bem tradicionais nas ciências nas ciências humanas. Nem toda pesquisa tem então escola de pensamento. E as estratégias, uma delas é essa que a gente vai mostrar aí hoje, que é experimental e quase experimental. Bom, ainda nesse capítulo, Groth e Wang apresenta essa estrutura das estratégias de pesquisa, que a meu ver é uma estrutura muito bem sucedida, porque ela mostra com clareza como que as várias estratégias se interferem dentro de um problema científico. Vamos lembrar que ciência é sempre redução, né? A complexidade da realidade, com todas as variáveis atuando simultaneamente, né? A gente tem isso somente na realidade. Na ciência a gente não tem isso. Na ciência eu restringo essas variáveis, todas essas variáveis, a um número pequeno de variáveis, um número de variáveis que eu possa manipular, que eu possa tratar. E é dessa maneira que é feita a ciência, né? Como que eu vou atacar esse problema científico, né? Eu ataco ele de várias maneiras, né? E é isso que esse diagrama está mostrando aí, que Groth e Wang chama de estratégias combinadas ou estudo de caso. Então eu tenho 6 estratégias aí: histórica, qualitativa, correlacional, que é a antiga quantitativa, atualmente ela tem sido chamada de correlacional. É um termo muito mais apropriado, porque na verdade a gente não está tratando da quantidade, sim estabelecendo uma correlação entre uma amostra e um universo. Então esse termo é mais adequado, a meu ver. E a estratégia experimental que a gente vai tratar aqui hoje, a estratégia de simulação, que é idêntica à experimental, com exceção de não ter aí um experimento empírico, e lógica e argumentação. São essas 6 aí. Quer dizer que eu posso ter mais de uma estratégia de pesquisa atuando simultaneamente num problema científico? Sim. Eu posso, de repente, estabelecer um comparativo entre uma simulação e uma pesquisa experimental para saber a aferição de um software, né? A simulação é muito feita em software, mas não só em software, né? Uma simulação de incêndio com pessoas também é uma simulação. Mas eu posso comparar isso aí com o método experimental, utilizando aí de uma visão holística, do método indutivo, né? Que são características da pesquisa qualitativa, e depois ainda querer exprimir esse resultado numa amostra maior, utilizando uma estratégia correlacional. Então as estratégias elas se interceptam, né? Durante um projeto de pesquisa, durante a condução de uma pesquisa. Então eu tenho momentos onde essas estratégias têm maior preponderância. Bom, se eu fosse definir método experimental aí em poucas palavras, né? É aquele que utiliza variáveis mensuráveis, mas com os pré-requisitos do tratamento estabelecido pelo pesquisador. Quando eu digo variáveis mensuráveis, eu não estou falando necessariamente de variáveis numéricas.
números reais, inteiros, não necessariamente, pode ser isso, mas não necessariamente isso. Quando eu digo mensuração, está intimamente ligado à comparação. O melhor exemplo que a gente tem disso são as unidades de medida, né? Se eu pegar o metro, por exemplo, o metro é 1 sobre 40 mil quilômetros, né? Que é o meridiano da Terra, né? Desculpa, 40 mil vezes 10 a 3, né? Metros, né? E hoje em dia o metro nem é isso mais, né? O metro é o espaço percorrido por uma partícula em um segundo, não sei exatamente qual partícula, mas as definições são as mesmas, né? Só muda uma questão de precisão, mas são comparativos. Então, variáveis mensuráveis, ou seja, são comparativos. Então, eu tenho que, quando eu digo que uma pesquisa experimental ela tem necessariamente que mensurar, ela tem que estabelecer um comparativo que permita extrair uma conclusão. Essa mensuração pode sair, por exemplo, do excelente, passando pelo neutro, indo para o péssimo ou ruim, né, numa escala de 5, 7, 3 valores, que seja, mas eu tenho que ter alguma métrica, alguma posição onde eu possa estabelecer uma comparação. Bom, e os dois exemplos aí que Groth e Wang utilizam são esses dois aí. Tem um exemplo do Givone, que é uma pesquisa da área de conforto ambiental, né, que ele lançou a seguinte hipótese: painéis de isolamento sob o teto reduziriam o aquecimento diurno enquanto não interfeririam no resfriamento noturno. Já a Devlin soltou essa hipótese: arquitetas seriam menos favorecidas do que arquitetos nos processos de contratação dos escritórios. Presta atenção nos termos que estão aí em destaque, né? Reduziriam, menos, interfeririam. Quer dizer o quê? São verbos, né? São expressões, são adjetivos, são pronomes que remetem à comparação. Reduziu em relação a quê? É menos favorecido em relação a qual? Né? Interferiram em quê? Como interferiram? Então são questões assim comparativas. A comparação é vista numa pesquisa experimental, ela é vista na hipótese, né? Claramente isso aí. Agora eu pergunto para vocês, essas duas pesquisas são problemas científicos? A do Givone aqui, com certeza, né? A gente está tratando aí de variáveis mensuráveis, etc. De fato é um problema científico. E a da Devlin é um problema científico? Eu consigo conferir delineamento científico? Sim, consigo. Quando eu digo menos favorecidas, ou seja, eu tenho que elaborar um método para poder verificar isso aí, né? Então é um problema científico. Problemas científicos são aqueles que permitem delineamento científico, né? Quer dizer que a universidade, os institutos de pesquisa só estudam problemas científicos? Não. O melhor exemplo que a gente tem disso é a teoria de cordas na física, né? A teoria de cordas, né? Aquela teoria física que busca reunir os dois grandes conceitos da física teórica, né? Que é a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, né? Numa única teoria, né? Inserindo a gravidade aí nos cálculos quânticos, subatômicos. Tem umas questões envolvidas aí, né? Uma corda é um objeto extremamente pequeno, teórico, né? Milhares de milhões de vezes menor que o núcleo do átomo, o que faz dela praticamente indefensável, né? Desculpa, inatingível, né? Não consigo ver uma corda, talvez eu possa no futuro perceber algum efeito, mas enquanto eu não consigo experimentar uma corda da teoria de cordas, isso não é ciência, é uma filosofia. Ou seja, é uma matemática que funciona, por isso os físicos têm tido tanta atração em estudar isso. Mas é uma matemática bonita ou é realmente uma teoria para explicar o movimento em todos os níveis da matéria? Não sei. Mas tem muitos pesquisadores trabalhando nisso. Será que daqui a 100 anos os físicos teóricos vão olhar para esses pesquisadores e pensar: nossa, eles perderam tempo no início do século XXI tentando resolver esses problemas? Ou vão falar: nossa, realmente nós conseguimos unificar a física teórica numa única teoria
Não sei. Então, por isso que eu estou dizendo, não se estuda somente ciência nas universidades, ok? A teoria de cordas é uma filosofia, né? Uma filosofia matemática, mas não física, já que a física nasce da física experimental, né? Bom, antes de passar para frente aí, vendo a similaridade, né, das duas pesquisas, quais seriam as diferenças entre elas só de olhar assim? Bom, essa primeira, ela trata sobre tecnologia do ambiente, né? É um ambiente controlado, laboratorial, que utiliza dispositivos de calibração, né? Então é um ambiente muito mais controlado. A amostra é inerte, né? Nós estamos falando de teto, ou seja, uma amostra inerte, ao contrário daqui, né? Aqui eu tenho um problema real, da vida real e social, né? Então, de cara a gente consegue ver grandes diferenças entre elas. Mas o que elas têm em comum, então? O que elas têm em comum? É que elas são experimentais. Todas as duas são experimentais. Vamos ver? Você pega o delineamento de Givoni, né? Ele pegou primeiro, ele construiu um protótipo, né? No primeiro protótipo ele colocou uma condição, né, com os painéis metálicos lá que ele estava medindo. Não vou entrar muito no mérito da pesquisa aqui não, o Givoni é um pesquisador antigo aí da área de conforto, mas sem entrar no mérito, só para a gente entender aqui o comparativo. Utiliza painéis e o ambiente fechado dia e noite. Uma segunda condição, painéis, ambiente aberto à noite, fechado de dia. E uma terceira condição igual a segunda condição, condicional de um ventilador, né? Depois, já que o experimento foi feito num protótipo, ele tentou exprimir o resultado em uma escala maior do que a do protótipo, né? Ninguém está interessado em morar num protótipo, né? Por isso que a gente precisa estabelecer essa correlação. No caso da Anne Devlin, elaborou 2 currículos fictícios, idênticos, um com 4 anos, outro com 13 anos de experiência. Distribuiu de maneira igualitária entre os sexos para 200 empresas, com questionário de 7 itens e a opção de contratar ou não aí no final. Depois disso, quis exprimir o resultado em um universo maior que a amostra. Bom, vamos começar então com a variável dependente. Muitas vezes nas disciplinas de método científico, dos programas de pós-graduação, o professor está sempre falando variável dependente, variável independente, variável dependente. Isso gera uma série de confusão na cabeça dos alunos e vamos tentar acabar com essa confusão aqui hoje, né? Bom, vamos imaginar aqui uma esfera azul, né, no espaço, vagando no espaço, uma esfera com um raio definido, com a cor definida, onde eu consiga reproduzi-la igualzinho. Eu consigo, com as mesmas características, quantas vezes eu quiser. Vamos dizer que eu reproduzisse ela 2 vezes aqui, né, para poder realizar alguns experimentos com essa esfera azul. Essa esfera azul, esse ser inanimado, inerte que eu acabei de propor, ele é a minha variável dependente. Então, em geral, a variável dependente é algo inerte, né? Pode ser que não seja, mas em geral vai ser algo inerte. Mas para a gente saber com certeza qual é a variável dependente, é só fazer uma pergunta. Onde incidem os resultados da pesquisa? Onde? Exatamente onde? Se a gente responder isso com clareza, em geral vai ser num objeto, um elemento, essa é a nossa variável dependente. A partir desse conceito, olhando agora para a pesquisa de Givoni e de Devlin, a gente consegue identificar claramente qual é a variável dependente. Então, a variável dependente, ou incidência da mensuração, né, é aquele objeto inerte, né, em geral, nem sempre, mas aquele objeto inerte onde os resultados da pesquisa incidem. No caso de Givoni, é o protótipo. Eu posso até estabelecer relações dele com uma construção, etc. Mas o resultado da pesquisa, ele incide sobre o protótipo. Da mesma forma, na pesquisa de Anne Devlin, o questionário é o objeto inerte, é o elemento sobre onde incide os resultados, né? Os resultados incidem sobre o questionário.
Eu posso até estabelecer relações desse questionário com amostras maiores, com pessoas, etc., por meio de estatística. Mas os resultados são obtidos a partir de um questionário com uma escala de valores imutável. Essa é a variável dependente. Tá certo isso aí? Vamos partir agora para a variável independente. Bom, voltando ao caso aí das esferas azuis, vamos dizer que eu tenho agora 2 tubos cilíndricos aí, e eu vou golpear essas bolinhas com esses tubos. Tubo da direita, então, eu vou fazer um movimento linear, vou acertar a bolinha, ela vai caminhar, vai se deslocar e vai parar num ponto. No tubo da esquerda, eu vou fazer um movimento giratório, vou golpear novamente a bolinha e vamos dizer que ela tem esse movimento giratório aí, rotacional, e pare nesse outro ponto aí. Assim funciona a variável independente. A variável independente é a condição ao qual eu submeto a minha variável dependente, ok? Variável independente, então, é a condição. No caso aqui das bolinhas e dos tubos, ela não é nem as bolinhas, ela não é nem os tubos, ela é a condição a qual eu submeti as bolinhas, ou seja, uma tacada aí de linear, outra de uma tacada rotacional, e é essa condição que eu submeto a minha variável dependente, que é chamada de independente. Essa condição a gente chama de tratamento. Qual é o tratamento dado à amostra? O tratamento é a minha variável independente. Voltando aqui no nosso caso, qual seria então o tratamento ou a variável independente, tanto no caso do Givone quanto da Devlin? No caso do Givone, é a condição interna do ambiente. Isso está muito claro, né? Ele pode testar o ambiente de várias maneiras, fechando as aberturas, abrindo, colocando ventilador, etc. Então ele está mudando a condição interna do ambiente. Essa é a variável dependente, é esse tratamento que está sendo dado. No caso da Devlin, a escolha de gênero, por exemplo, nos currículos é uma variável independente, né? Ela escolheu 50-50 ali, 50% cada um dos currículos entre homens e mulheres, mas poderia não ser, poderia ser 75-25, enfim, é o pesquisador que define, é ele que seleciona, né? Pesquisa científica é escolhas, né? E o tratamento aqui vai ser um dos pontos da pesquisa experimental que vai permitir o maior número de escolhas, né? Onde eu posso mudar muito, já que a minha variável dependente ela é imutável, né? Vamos dizer assim. Bom, agora vamos dizer que uma das 3 esferas que eu tenho aí, ela não vai receber nenhum golpe. Eu vou criar uma redoma nela, protegê-la, de maneira que ela não sofra nenhum efeito, não seja atacada de forma alguma. Essa bolinha, que no caso é a do meio aí, essa esfera azul protegida, essa é o que a gente chama de grupo de controle. O grupo de controle é aquele sobre o qual não serão incididos nenhum tratamento. Eu não posso inserir nenhum tratamento no grupo de controle, porque é ele que vai permitir a minha comparação. Aqui nas nossas pesquisas, quais seriam os grupos de controle? No caso do Givone, né, seria a condição 1. A condição 1, se vocês voltarem aí o vídeo, é aquela condição onde o protótipo está fechado de dia e de noite, todas as aberturas, e ele colocou lá a placa metálica que ele está querendo averiguar. Ou seja, essa é a condição de controle. Todas as outras que forem testadas serão remetidas a essa condição número 1. Né? Todos os valores obtidos serão em comparação com o valor obtido na condição 1. Aqui tem uma diferença entre as pesquisas, né? No caso da Devlin, eu tenho uma questão um pouquinho diferente, né? É o que a gente chama de mensuração relativa, né? É uma pesquisa subjetiva. Então, mas eu consigo saber algumas coisas. A relação, né, entre o currículo de 4 anos e de 13 anos, ele demonstra a experiência. Então, muitas vezes, isso é possível, a gente vai discutir isso melhor na próxima pré-eleição, quando eu falar de experimental e quase experimental, a diferença entre elas. Mas aqui, por hora, posso dizer que eu posso concluir
comparando um currículo de 4 e um currículo de 13 anos, que talvez a experiência possa gerar uma maior discriminação das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho. Como de fato foi isso que ela identificou mesmo, né? Essa pesquisa foi feita no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e ela percebeu que os currículos de 13 anos tinham mais dificuldades, encontravam mais dificuldades naqueles 200 escritórios avaliados, mesmo que tenha sido feito algumas estatísticas depois, ok? Mas esse é o grupo de controle, é aquele onde eu não incido nenhum tipo de tratamento, né? Essa é a questão. Bom, é interessante saber o comportamento de bolinhas azuis no espaço sideral? Penso que não, né? Então por isso a gente se refere ao objeto de estudo a partir de uma relação analógica, muitas vezes, né? Então no caso aqui das minhas bolinhas, o que eu estou querendo representar aqui, eu estou dizendo que elas representam um planeta, ok? Então ele tem a mesma forma, vamos dizer que tem a mesma cor desse planeta, enfim, ou a cor predominante, etc. Isso a gente chama de discretização, né? Eu estou discretizando algo real a partir de algumas poucas características que eu consiga manipular, que eu consiga identificar. As ciências são discretizações, né? Ciências naturais, física, química e biologia são discretizações da natureza, né? Se eu te perguntar o que seria velocidade, né? Velocidade é espaço sobre tempo. Não, velocidade não é isso. Velocidade é esse efeito que a gente consegue perceber aí. Mas nós discretizamos a partir dessa equação, a fim de entendê-la. Então, as engenharias são discretizações da física, da química, da biologia, né, para resolver problemas do cotidiano. Ou seja, então é disso que se trata. Matemática discreta, física discreta, são formas que nós temos para descrever. Da mesma maneira, né, a pesquisa experimental vai utilizar disso o tempo todo. Bom, isso aqui para nós vai ser chamado de unidade de atribuição. No caso do Givone, não é interessante saber o que acontece num protótipo. Eu quero saber o que acontece numa unidade residencial. Então eu estabeleço uma relação entre a unidade residencial e algo que eu possa ensaiar, que é o protótipo, algo que eu vou descrever, discretizar. Então o protótipo é a discretização da unidade residencial. No caso da Anne Devlin, é a percepção social. Eu estou tentando descrever, discretizar a percepção social a partir de um questionário de 7 itens, né? Tá vendo que pesquisa científica é redução? É uma redução e muito grande. Mas tem formas de fazer essa redução, né? No caso do protótipo, por exemplo, eu vou utilizar uma característica funcional para que eu possa ensaiar. Aliás, essa é a definição de protótipo, né? Se eu pegar um carro, por exemplo, um protótipo de madeira de um carro, eu tenho uma relação, eu não consigo ensaiar todas as coisas do carro, mas eu consigo ensaiar, por exemplo, a aerodinâmica, porque eu guardo a relação funcional entre o protótipo de madeira e o carro de verdade. Então é disso que se trata, é assim que se faz essa relação. Já no caso de Devlin aqui, eu tenho um questionário e tenho uma percepção social. Essa relação vai ser estabelecida a partir de uma pesquisa correlacional. Eu vou estabelecer uma correlação entre o que foi obtido na pesquisa experimental com o universo de pesquisa, o universo que eu estou querendo pelo menos conjecturar a respeito. Isso é pesquisa correlacional. Então isso aqui mostra bem como que a natureza de um problema científico pode ser e deve ser atacada por diferentes estratégias. No caso da pesquisa da Devlin, é de fato uma pesquisa experimental e correlacional, em momentos diferentes. Bom, agora eu preciso fazer uma confissão. Não existem somente bolinhas azuis no universo. O universo tem bolinhas de todas as cores, amarela, vermelha, verde, etc. E eu preciso identificar então se existe alguma relação das bolinhas azuis com as outras.
Essa relação na pesquisa experimental a gente chama de causalidade. Então, as conclusões de uma pesquisa experimental vão necessariamente olhar para o universo de pesquisa. E o universo é muito vasto. Essa é a principal característica, esse é o principal propósito de uma pesquisa experimental. Identificar relações de causa e efeito. Aqui no nosso caso, onde as pesquisas vão apresentar a maior diferença, né? E é natural que seja assim. Se eu olhar primeiro a pesquisa do Givoni, vamos olhar as diferenças entre elas, que a gente vai entender as diferenças também na hora de obter essa causalidade, essa relação causa e efeito. A pesquisa do Givoni é uma pesquisa que parte de dados físicos, né, ou seja, pressupostos consolidados, utiliza elementos, né, de calibração, equipamentos calibrados, é um ambiente laboratorial. Então, eu não tenho muita margem, até tenho, mas eu não tenho margem para questionar o método feito pelo Givoni se ele tiver seguido à risca essa condição de controle laboratorial, ok? O método é muito rígido, eu não tenho grandes questionamentos caso ele tenha atendido esses métodos. Então, em geral, qual é o resultado? É um dado adquirido, né? É um dado, eu consegui uma conclusão sobre aquele protótipo, sobre aquela condição que eu estava ensaiando. E esse dado adquirido, ele se junta a outros dados adquiridos em outras pesquisas e, a partir de uma lógica indutiva, compõe um pressuposto de uma área científica. Ou seja, lógica indutiva, da hipótese para o pressuposto. Então eu vou construindo pressupostos e a partir daí eu chego num consenso, ou no que a gente chama eu vou construindo hipóteses e a partir daí a gente chega num pressuposto que é algo comum a todos, né, vamos dizer assim. Já a interpretação causal, né, que é a grande questão da pesquisa de Devlin, não é exatamente feita com o mesmo, vamos dizer, controle que eu tenho na pesquisa do Givoni, né? Aqui o resultado é uma interpretação causal. Eu não posso afirmar com certeza que a discriminação acontece a partir daquele questionário que foi elaborado. E aqui vale lembrar, nós não somos advogados das nossas pesquisas científicas. Nós temos que ter isenção e principalmente não pode haver enviesamento. Ainda que o pesquisador naturalmente, mais do que ele naturalmente já enviese, mas é muito importante isso aqui. É como se eu pedisse um corintiano para fazer uma tese sobre o Corinthians. É um grande enviesamento. Isso nós temos que combater de qualquer maneira, né? Nós não somos advogados das nossas pesquisas. Então a gente tem que buscar de fato interpretar e até como escrever essa interpretação. Mas a questão da diferença aqui é porque uma vez que eu não tenho um método já consolidado por variáveis, por pressupostos muito amplamente aceitos, em condições laboratoriais, etc. Eu estou tratando da vida real, eu estou tratando de uma interpretação causal, eu estou tratando uma condição social, algumas coisas aqui vão ter que ser ressaltadas, principalmente a explicação sobre esse método. Então, quer dizer que a pesquisa da Devlin dá mais margem para a interpretação do que a do Givoni? Exatamente isso. Ela dá margem para a interpretação. Então eu tenho que mencionar nas conclusões quais são as limitações, como eu organizei o método. O Givoni talvez não tenha tanta preocupação com isso, já é uma questão física, sabida. Já Devlin não. Ela tem que mostrar como que esse método foi construído e de que maneira ele dá margem para ser interpretado. E os outros pesquisadores vão obviamente, arguir sobre isso, né? Bom, o que eu estou querendo dizer, no fim das contas, é que a pesquisa da Devlin, ela tem uma responsabilidade, ela tem mais uma preocupação em explicitar o método, né? Tem que explicitar mais o método. Mas vale a pena fazer pesquisa experimental dentro dessa vamos dizer, essa estrutura social paradigmática da Devlin, né? Diferentemente do Givoni, que é possivelmente algo pós-positivista, que é o que confere a credibilidade científica. Mas no caso aqui eu tenho
um sistema de investigação social paradigmático, vale a pena utilizar o método experimental nesses casos? Sim, e muito. Porque muitas vezes o que a gente se depara como revisor de artigo, etc., são generalizações impossíveis, né? Muitas vezes a gente vê lá no título do artigo, contribuições para o ensino de arquitetura. Peraí, ensino de arquitetura é algo amplo, né? Será que essa pesquisa local que eu fiz, ela representa uma contribuição para o ensino de arquitetura? Até que ponto eu posso generalizar a minha amostra? Isso cabe ao pesquisador. E é muito importante. Não é porque uma pesquisa não é generalizável, vamos dizer, que ela é ruim. Pelo contrário, uma pesquisa qualitativa, ela compõe, junto com as outras pesquisas, o universo dos pressupostos, que vai constituir o pressuposto. Mas ela tem que saber o lugar dela. Ela tem que saber exatamente quais são os limites, quais são as suas possibilidades e qual é a relação entre a atribuição, né, que eu estou estabelecendo. Por fim, podemos aí sintetizar duas questões que devem ser perguntadas nas conclusões de uma pesquisa experimental. A primeira delas, em quais pontos o tratamento causa um resultado mais claramente medido? Pergunte-se isso ao final da sua tese, ao final da sua dissertação, ao final da sua pesquisa. Em que pontos, quais pontos são aqueles onde eu percebo mais claramente o resultado? E a segunda pergunta é, até que ponto a relação de causalidade pode ser estabelecida? Que é o que eu estava dizendo agora. Eu consigo de fato estabelecer a causalidade a partir dos dados extraídos aqui nessa pesquisa? Até que ponto eu consigo enxergar a causalidade? Respondendo essas duas perguntas nas conclusões, sem dúvida, as conclusões vão conter hipóteses. Quer dizer que o pesquisador pode construir hipóteses depois que a pesquisa terminou? Não só pode, como deve, tem obrigação. É muito ruim chegar no final da pesquisa, abrir a conclusão e ver lá, este trabalho fez isso e aquilo. Poxa, mas a gente já leu o trabalho, né? Eu já sei o que ele fez. Eu preciso, de fato, tecer conjecturas, tecer hipóteses sobre o que aconteceu aqui e conjecturar sobre universos mais amplos, né? Eu tenho a obrigação de fazer isso. Um bom artigo científico, as conclusões apresentam hipóteses, principalmente se as pesquisas são qualitativas, experimentais e por aí afora. Ok, meus caríssimos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima preleção eu vou falar sobre diferenças entre método experimental e quase experimental. Até a próxima. Tchau, tchau.